Sabe aquelas noites em que tudo parece tranquilo, mas algo no ar te deixa inquieto? Às vezes, é só a mente pregando peças, mas outras vezes, outras vezes é algo bem real. Essa é a história de uma criança que, em uma noite comum, se deparou com algo inexplicável. Um relato de medo e mistério que aconteceu nas profundezas de uma aldeia africana. Capítulo 1. A noite começa. Na aldeia de Niali, as noites eram silenciosas e tranquilas. Juma, um garoto de 10 anos, adorava jogar videogame. Era o único em sua casa que ficava acordado até tarde, especialmente quando estava no meio de uma fase difícil. Naquela noite, ele estava completamente imerso no jogo, até que o relógio marcou 3 da manhã. Com o estômago roncando de fome, decidiu que era hora de fazer um lanche. Capítulo 2. A caminhada pelo corredor. Desligando o videogame com um suspiro, Juma saiu do quarto. A casa estava em completo silêncio, e a escuridão era interrompida apenas pela luz suave da lua que entrava pelas frestas das janelas. O corredor parecia mais longo do que de costume, e a madeira rangia sob seus pés. Enquanto andava, sentiu um calafrio, como se estivesse sendo observado. Parou por um momento, o coração batendo rápido, mas depois sacudiu a cabeça e seguiu em frente. Capítulo 3. A cozinha e a sombra. Ao chegar na cozinha, Juma abriu a geladeira e pegou um pedaço de pão. Enquanto mordia, ouviu um som estranho vindo do lado de fora, como se algo estivesse se arrastando pelo quintal. Curioso e um pouco assustado, ele se aproximou da janela. Foi então que viu uma sombra passar rapidamente pelo campo de visão. O susto foi imediato, seu coração disparou e ele ficou imóvel por alguns segundos. Pensou em chamar seus pais, mas a curiosidade era maior. Capítulo 4. A coragem para explorar. Juma respirou fundo e, munido de coragem, decidiu investigar. Abriu a porta dos fundos devagar, para não fazer barulho, e saiu. O ar da noite era fresco, e a névoa que cobria o chão dava ao quintal uma aparência fantasmagórica. Cada passo era dado com cautela, e ele se esforçava para não fazer nenhum som. A sombra que vira antes estava se movendo em direção à floresta próxima, e Juma sentiu um impulso irresistível de segui-la. Capítulo 5. O chamado da floresta. A floresta sempre foi um lugar misterioso para Juma. Desde pequeno, ouvia histórias de espíritos e criaturas que habitavam aquele lugar. À medida que entrava na mata, a névoa ficava mais espessa e o som dos grilos e outros insetos parecia desaparecer. A única coisa que ele podia ouvir era o som de sua própria respiração e o suave farfalhar das folhas. Sentia-se como se estivesse entrando em outro mundo, um lugar onde o tempo não existia. Capítulo 6. O encontro misterioso. Depois de caminhar por alguns minutos, Juma viu um brilho fraco entre as árvores. Hesitante, ele se aproximou e viu uma figura envolta em luz. Ela flutuava suavemente, quase como se fosse feita de névoa e luz. A figura não tinha forma definida, mas Juma podia sentir uma presença poderosa emanando dela. Ele estava apavorado, mas ao mesmo tempo, não conseguia desviar o olhar. Capítulo 7. A voz do outro lado. De repente, a figura começou a falar. A voz era suave, quase um sussurro, mas ecoava na mente de Juma como um trovão distante. Ele não conseguia entender as palavras, mas a melodia hipnótica da voz o envolvia, fazendo com que se sentisse em paz. A figura parecia estar contando uma história antiga, algo que Juma sentia ser importante, mas não conseguia compreender completamente. Capítulo 8. A revelação. Enquanto a figura falava, Juma teve uma visão. Ele viu imagens de uma aldeia antiga, cheia de pessoas que pareciam estar realizando um ritual. As figuras dançavam ao redor de uma fogueira, e uma sensação de alegria e união emanava delas. Juma percebeu que estava vendo o passado, uma época em que sua aldeia era próspera e cheia de vida. A figura era um espírito ancestral, guardião das histórias e tradições daquele lugar. Capítulo 9. A missão de Juma.
O espírito revelou a Juma que ele tinha uma missão e deveria trazer de volta as histórias esquecidas de seu povo. A aldeia precisava se lembrar de suas raízes, de seus ancestrais e dos ensinamentos que foram passados de geração em geração. Com um sorriso gentil, a figura começou a desaparecer, deixando Juma sozinho na escuridão da floresta. Ele sentiu uma mistura de medo e responsabilidade, sabendo que tinha sido escolhido para algo importante. Capítulo 10. O retorno e a reflexão. Com o amanhecer começando a pintar o céu de laranja e rosa, Juma voltou para casa. Ele sabia que ninguém acreditaria nele, mas algo dentro dele tinha mudado. Sentia-se diferente, como se tivesse amadurecido de alguma forma. Ao entrar em casa, encontrou seus pais acordando, mas não contou nada sobre o que aconteceu. Guardou a experiência para si, como um segredo que precisava proteger. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, e que agora carregava uma grande responsabilidade. Essa é a história de Juma, um garoto comum que teve uma experiência extraordinária. Em uma noite tranquila, ele se viu diante do sobrenatural e descobriu que seu papel na história de sua aldeia era mais importante do que poderia imaginar. O que ele viu e ouviu naquela noite ficou gravado em sua memória para sempre, um lembrete de que as histórias do passado são a chave para o futuro.